Olá pessoal, nós somos o podcast Perto da Visão, um podcast do Colégio Franciscano Santa Maria dos Anjos. Meu nome é Diana, sou aluna do 2º ano médio. E meu nome é Gabriela, sou aluna do 9º ano. E nós estamos aqui com a nossa querida e amada professora de línguas, de língua portuguesa, gramática e literatura. E nós vamos entrevistar ela hoje. Se apresente, professora. Olá pessoal, como as meninas mesmo já me apresentaram, meu nome é Jéssica Siqueira, sou professora de gramática e literatura aqui da escola e da rede estadual de ensino também. E já pegue seu caderno, a sua caneta, nós vamos fazer algumas perguntas, a professora vai dar algumas dicas. O Enem está chegando, como todos nós sabemos, e as primeiras provas que vão ter, nós vamos pegar algumas diquinhas para a nossa querida professora. A primeira pergunta que a gente tem quais temas gramaticais mais caem no Enem e onde nós devemos mais focar, professora? Somente agora, nesse último momento. Bem, quando a gente fala em assuntos, da gramática que caem no Enem, é importante a gente frisar que o Enem é uma construção não só do seu ensino médio, do ensino médio do estudante, mas de toda os anos que ele passou como estudante, do fundamental até o médio, vai se afunilando no médio. Mas existe sim, alguns conteúdos que mais caem. Outra coisa que é bem importante a gente frisar também é a questão de que os conteúdos eles devem ser bem amarradinhos desde lá do fundamental até agora no ensino médio, porque agora no médio é que a gente vai fazer a seleção daqueles que tem mais peso, como vocês mesmos perguntaram. Então a gente pode destacar colocação pronominal, como é que é a posição do pronome dentro da frase, dentro da oração, dentro do próprio texto. Esse conteúdo, além dele ser gramatical, ele vai dar uma ajuda ao estudante quando ele for produzir seus textos, certo? Concordância verbal e nominal, que é um conteúdo que o estudante sempre tem que estar visitando esse conteúdo, que ele é um peso, seja para o Enem, que é o nosso foco, seja para concurso, é um conteúdo que ele sempre vai estar presente, concordância verbal e nominal. Outro conteúdo também que eu aconselho o estudante a dar sempre uma visitada é em regência, verbal e nominal também. São conteúdos que eles são mais pesados, mas eles sempre têm que estar sendo visitados pelo estudante, dentre outros. Mas assim, eu selecionaria aí um peso maior nesses conteúdos. E contando também, que aí a gente entra um pouquinho na área de redação, mas a redação ela caminha com a gramática. A questão das conjunções e o sentido dela atribuído dentro da oração, dentro do enunciado, dentro da frase. Então, professora, assim, para os alunos que não focaram muito no fundamental, nem no início do médio, e que estão focando em estudar mais no finalzinho, assim, no início do 3º, finalzinho do 2º, a senhora acha que com esse tempo eles conseguem pegar bem para passar numa faculdade, no vestibular de primeira, com os conteúdos que a senhora está passando? Consegue, ele vai sentir um pouco mais de dificuldade, porque é uma rotina, então é como uma planta, vamos metaforizar comparando aqui, já usando as figuras de linguagem, que também estão presentes no Enem. É como uma planta, a planta ela deve ser regada todos os dias, assim é nosso estudo ele deve ter uma rotina, a gente tem que ter uma rotina de pelo menos 1 hora de estudo por dia, agora 1 hora que eu digo, 1 hora bem aproveitada. Então, se esse aluno ele não teve essa visão de começar a estudar no ensino fundamental, ele não teve essa visão no 1º e no 2º ano dele do ensino médio, porém no 3º ano veio aquele start, eu preciso estudar. Ele precisa desenvolver aí talvez um planner de estudo, um planejamento de estudo de pelo menos 1 hora diária, 1 hora bem aproveitada. E principalmente naquelas matérias que ele tem mais dificuldade, porque se ele é um aluno que ele tem mais dificuldade em língua portuguesa, então ele deve dar um foco maior. Então nada impede que esse aluno ele obtenha um resultado positivo, certo? Ele focando no 3º ano do ensino médio dele, ele ganhou esse amadurecimento. O que vai contar bastante aí é ele começar a ter essa rotina de estudo, uma rotina de estudo de qualidade. 1 hora de estudo bem distribuída e se isolando de rede social, dessas distrações tecnológicas, porque a gente não percebe, mas 10 minutos na rede social, 10 minutos mexendo no celular, pra gente é 10 minutos, mas já passou-se ali 30. Então, assim, ele minimizar o máximo de contato com o seu aparelho celular. Certo. Pronto, vamos para a próxima pergunta. Muito se fala de semântica, mas muita gente não sabe o que é mesmo agora nessa reta final. Então, o que é e como ela está presente ali na prova, como é que a gente vai visualizar ela?
Bem interessante sua pergunta, Gabi. A semântica, ela é assim um dos pontos principais da prova. Que é o que é a semântica? A semântica é o sentido das palavras dentro do texto, dentro do enunciado. Então, o aluno ele precisa conhecer o sentido da palavra dentro do texto. Aí você pode me perguntar agora, professora, e a gente tem esse domínio do dicionário de conhecer o sentido, não é aquele sentido denotativo, é o sentido conotativo, é o sentido que será atribuído ali dentro daquele contexto, que pode ser denotativo ou conotativo. Vai depender muito do texto que ele está lendo, do gênero textual. Então, a semântica nada mais é do que o sentido da palavra, do que o texto está querendo trazer para a gente. E é importante frisar que é um dos assuntos mais importantes. Então, o aluno ele tem que conhecer esse conceito de semântica para saber o que vai ser cobrado a ele nas questões. Que até para entender os enunciados é importante, né? O que a questão está pedindo. Exatamente, porque vem assim, né? Em relação à semântica da palavra tal dentro do texto. Se você não souber o que significa semântica, você não vai conseguir interpretar adequadamente a questão. Certo. Uma próxima pergunta que a gente tem. Quais são as figuras de linguagens mais comuns que aparecem na prova e como identificar? Bem, figura de linguagem também é um conteúdo, né? Extenso, né? É bem importante e que vocês veem em toda a vida estudantil de vocês, né? E com mais força agora no ensino médio. Principalmente nos textos que eu digo literário. Poemas, por exemplo, ele é cheio de figura de linguagem. Eu focaria na comparação, na metáfora, hipérbole, antíteses, são figuras de linguagem bem presentes. A personificação, certo? Onomatopeias. Então, eu focaria muito nessas figuras de linguagens que sempre são recorrentes dentro da prova, dentro das questões. E como identificar? Minha gente, não tem mistério. É interpretação. O aluno, ele vai... E o que é essa interpretação que os professores tanto falam, né? É você pegar a questão e contextualizar com a situação que está sendo pedida ali. Porque a gente tem a leitura de compreensão, que é aquela leitura que a gente faz primeiro para entender o texto, e depois é que a gente faz uma leitura interpretativa. Aí é nessa leitura interpretativa que você vai fazer esse jogo de contextualizar as questões com o que está sendo pedido, com o contexto ali da situação do texto. Pronto, agora que a gente já tem essas dicas mais sobre conteúdo, sobre o que mais cai, agora a gente queria fazer uma pergunta. Das questões, como é que a gente pode responder de uma forma mais rápida, sem perder muito tempo ali, conseguindo otimizar o tempo e fazendo uma boa prova? Bem, como eu disse, né, é importante o aluno ele ter essa leitura de compreensão e posteriormente a de interpretação. Eu costumo, né, aconselhar os estudantes fazerem o seguinte: tem lá o texto, você faz uma leitura de compreensão só para se familiarizar ao texto. Depois você volta nas questões, certo? E vê o que é que a questão está pedindo ali e volta ao texto. Então você consegue otimizar bastante o seu tempo, porque você vai fazer uma leitura já investigativa, você já vai fazendo uma leitura com olhar do que está se pedindo nas questões. Então aí você ganha tempo do que você primeiro ler o texto 1, 2, 3 vezes e depois você passar para as questões. Então, esse mecanismo de você fazer aquela leitura mais breve e depois ir para as questões, para você voltar ao texto já com elas em mente, você otimiza muito seu tempo. Aí já entra bastante no quesito de palavras-chave, né, professora? A senhora tem alguma dica de palavras-chave que mais cai, assim, tal palavra se refere a tal período literário, por exemplo, tal escola literária, mais ou menos? Veja, palavras-chave são muito arriscadas a gente colocar, porque vai depender muito do que a questão está se pedindo, do que o texto está falando. Então, a gente precisa conhecer o texto e ver qual é a predominância daquelas palavras ali que a gente chama de palavras-chave. Então, assim, não tem palavra-chave. Tem palavras que você tem que tomar cuidado quando for ler a questão. Então, se você vê uma palavra como nunca, somente, dobrar a atenção na interpretação, porque são palavras que restringem muito a interpretação. Então, você tem que ter cuidado. Palavras-chave, geralmente, a gente vai buscando dentro do texto com base, talvez, no título. Então, eu costumo muito fazer o paralelo do título com o texto. Então, aquelas palavras que estão ali no título, elas não estão por acaso. Você vai procurá-las dentro do texto e tem lá, ela vai estar lá com um suporte de palavra-chave. Mas, propriamente, uma dica só com a presença do texto. E assim, com relação agora, entrando nos conteúdos de literatura,
quais são as escolas literárias que mais são cobradas no Enem? Veja, o aluno ele tem contato com as escolas literárias desde o primeiro ano até o terceiro ano. Na realidade, em algumas escolas já se começa a trabalhar a literatura desde o ensino fundamental. Mas no ensino fundamental é uma literatura só para você conhecer a diferença do texto literário, não literário, né? Alguns conceitos básicos. No ensino médio ele começa a afunilar as escolas literárias, que são os períodos literários. Né? Então ele vê um monte de, aí aproximadamente eu acredito que não sei se são 8, de cor, não sei memorizar da quantidade, escolas literárias durante sua vida estudantil. As do primeiro ano são mais básicas. Quando ele chega a partir do segundo para o terceiro é que começa a ter as escolas literárias que realmente estão presentes no Enem. Então eu costumo dizer assim, da escola literária do realismo até a nossa contemporaneidade, nós temos que sempre estar revisando essas escolas literárias. O aluno do segundo ano, se ele for fazer como treineiro, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ele não vai ver, por exemplo, o modernismo, que aí é mais presente nas turmas do terceiro ano. Literatura contemporânea, que é uma literatura mais presente no terceiro ano. E agora, com muita força, a questão da literatura negra. Né? A questão étnico-racial está muito presente nos textos. A senhora acha que pode ser um tema também, que tem a ver com os temas? Isso, porque, assim, ultimamente a literatura negra, ela tá muito em alta, muito se falado sobre isso, sobre também a mulher negra. Bem, abordaram também nós temos muitos temas em alta, né? Aí eu não vou me arriscar muito em chutar um tema, porque aí eu já vou estar entrando na área do professor Tiago, não seria legal. Mas aí, talvez... eu arrisco aí a questão da tecnologia, né? Eu vinha comentando antes de iniciar o podcast acho que foi com o Gabi, a questão de que a tecnologia está muito presente, só que os temas do Enem, ultimamente, eu como professora de português, eu venho observado que eles têm levado vocês a refletirem sobre o processo educacional. Então, a questão do analfabetismo e outras questões, né? Então, talvez ele possa atrelar a tecnologia com a educação. Pode ser. Também outra coisa que está mexendo economicamente, né, com o nosso país e com vários outros, a questão das casas de aposta. Né? Isso aí mexe estruturalmente, psicologicamente com a família, economicamente. Então pode ser, então, assim, arriscar um tema atualmente vem sido cada vez assim, mais desafiador para o professor de língua portuguesa. A senhora havia comentado que, por exemplo, os alunos do segundo ano teriam um pouquinho mais de dificuldade, porque o modernismo cai mais no terceiro ano, esse conteúdo. Mas a senhora acha pertinente realizar o Enem no segundo, no primeiro ano? Qual é a sua opinião? Acho, com certeza. Eu acho de extrema importância. O aluno que ele já vem praticando a prova do Enem como treineiro desde o primeiro ano, segundo e terceiro, ele tem uma vantagem, que é o autoconhecer quanto responder à sua prova. Porque diferentemente de um aluno que ele só pega a prova no terceiro ano e ele não tem noção de tempo, ele não tem noção de prova, ele não tem noção do autoconhecimento dele em questão de se conhecer. Ou seja, se você faz no primeiro e no segundo ano, automaticamente você já sabe o seu limite. Porque a prova do Enem também nada mais é do que uma prova de resistência. Então você, como aluno, se você se conhece, né, você já está numa vantagem. Então, aquela pegada, como é a prova, né, se ela é cansativa, se as questões são muito extensas, qual a linguagem, você já está trabalhando ali o campo do seu cérebro, a cognição sua, para quando for no terceiro ano, você posteriormente, mesmo com toda a pressão psicológica que ocorre no terceiro ano, você está mais seguro no que você vai fazer. Pois pronto, partindo para a próxima pergunta. Como identificar o estilo de um autor em um texto? Com mais facilidade, né, de forma mais breve ali. Veja, para conhecer o estilo do autor, o estudante ele precisa conhecer a escola literária. Então, não adianta o aluno ele só pegar a biografia do autor. Então, vamos supor, o aluno ele vai estudar Machado de Assis. Ele pode pegar a biografia de Machado de Assis, né, ler algum livro de Machado de Assis, que é excelente, porém, ele precisa conhecer a qual escola literária Machado de Assis pertenceu. Então, o que ajuda bastante é o aluno conhecer as escolas literárias. Eu acho que é o ponto principal. Conhecer as escolas literárias, posteriormente o autor. Então, qualquer texto que ele pegue desse autor, ele vai sentir facilidade, porque ele já conhece qual eram as características daquela escola. Então, ele vai fazer o quê? Um paralelo. Se aquela escola literária ela tem X características, posteriormente o texto desse autor vai ter essa mesma característica, pois ele se insere nessa escola. E já partindo dessa pergunta de como identificar um autor, quais autores mais caem no Enem, mais aparecem?
Veja, Machado de Assis sempre tem um texto dele ou outro, porque ele é considerado o pai da língua portuguesa, né? No nosso país. Mas aí eu arrisco autores mais contemporâneos, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo. Temos a presença muitas vezes de Clarice Lispector. E a gente também não só se restringe só aos autores. Hoje em dia a prova do Enem também traz muito questão de letras de música para a interpretação. Então é importante também o aluno ele ter esse conhecimento. Por exemplo, um Zé Ramalho. Hoje em dia está caindo muito o que a gente chama de poesia marginal, que é a literatura, a poesia trazida das favelas, dos bairros periféricos. Então, letras de Racionais, por exemplo, são muito presentes na prova. E autores eu focaria nesse, mas tem muitos outros também, principalmente autores mais contemporâneos, cronistas, apostar em crônicas, que é um peso bem relevante aí na prova, crônicas. É uma modalidade bem cobrada também. Vamos lá para a próxima pergunta, já seguindo essa coisa. Como interpreta os textos literários, poemas, assim como interpretar de uma forma melhor? Bem, aí, para interpretar, como eu disse anteriormente, a gente precisa fazer a leitura de compreensão e a leitura de interpretação, né, que são coisas bem distintas. Depois desse processo, o aluno ele precisa conhecer também, como eu já disse anteriormente, a questão das escolas literárias, porque vai dar esse suporte interpretativo para ele. E assim, ele ter o hábito de leitura, porque se você não tem esse hábito de leitura, você não vai conseguir interpretar, certo? Mas ele tendo esse suporte também prévio, ajuda muito na questão da interpretação dele na prova. Pronto. E assim, professora, a senhora falou bastante, mas uma dúvida que eu tenho, que é mais pessoal, a senhora citou que o Enem, assim, você precisa se conhecer, e quem já está fazendo como treineiro é bom, porque quando chega na hora lá, você já vai ter mais um autocontrole seu. A senhora acha que a maneira como o Enem é avaliado, como eles avaliam os alunos, é uma maneira boa, uma maneira correta, é justo? Porque muitos falam que a avaliação do Enem é mais uma prova de resistência do que de conhecimento. A senhora concorda com isso? Do que mais você tem que realmente manter a resistência para não se permitir ser distraído pela pressão que tem, nem a prova e tal? O que a senhora acha sobre isso? Eu acredito que a prova ela realmente é cansativa, como toda prova é cansativa, mas eu acho que o tempo dela é suficiente, né? Dá para o aluno ele responder sim, se ele tiver, como eu disse, tudo depende da postura dele de aluno. Então, eu acredito que é uma prova que avalia bem o aluno. A única ressalva que eu tenho em relação ao Enem é o seguinte, é que eu acredito que, por ser um exame nacional, muitas vezes beneficia mais a linguagem dela. Alunos de outras regiões e não propriamente, por exemplo, a nossa. Então, eu sinto muita falta de textos que talvez contemplem mais as regiões do país. Talvez isso facilitasse, porque aí vai trazer a cultura daquele estudante, né? É a única ressalva que eu tenho, mas acredito que é uma prova que realmente ela vai ali examinar o aluno de uma maneira que realmente permeia o que ele estudou durante os anos de vida dele estudantil. É só essa ressalva, é a questão do Enem, por ser uma prova nacional, ela contemplar mais as diversas regiões que tem no nosso país. Bom, eu acho que é isso, professora. Agradecemos a sua participação. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso episódio. Que tenhamos uma boa prova, né? A primeira prova do Enem vai acontecer esse dia 3 de novembro. Muito obrigada por você estar assistindo. Obrigada, professora, pela sua participação. Nada. É isso, gente. Até a próxima.